É isso. A Larissa tem que vir, a nossa minha irmã Larissa, ela foi para Nova Zelândia, ficou lá 6 meses, e ela fala um inglês maravilhoso, e ela vai vir aqui da próxima vez. Mas enquanto isso a gente vai fazendo um Imbronation aqui, e vamos indo. E quero dar também o site da nossa rádio, www.radioeverestfm.com.br. Você em qualquer lugar do mundo, do Brasil e do mundo, você pode colocar no site, lá no site www.radioeverestfm.com.br. Você pode acompanhar a nossa programação, o programa Deus Restaura. E agora nós vamos para as notícias da semana. Nós tivemos aí o jogo Brasil e Paraguai. O Brasil deu um susto em nós, né, brasileiros? Saiu perdendo, né? Feio, né? Feio demais, né, Carla? A gente parou para assistir o jogo e tudo, mas deu até sono. O Neymar, que aliás os grandes craques, né? Os grandes craques do Lionel Messi, da Argentina, não está jogando nada, né? Joga muito no Barcelona, mas na seleção não está vingando. E também o nosso Neymar, né? Que é uma grande promessa, mas não tem mostrado também um grande futebol. A sorte é que acho que Deus é brasileiro, né? E no finalzinho, graças a gente Deus conseguimos conseguimos matar 2-2, né? Vamos esperar aí que o Mano arrume essa seleção. Acho que tem muita gente boa, mas ele precisa saber arrumar, né? Porque senão, realmente, vamos ter que colocar o Muricy Ramalho no lugar, né? Quem sou eu para querer mandar na seleção, né? Mas esperamos nossa seleção. Uma diquinha, né? Já então deixa o meu voto aí pro Muricy aqui, o Mano, tomara que melhore, mas não tá, a seleção, sinceramente, eu acho que não está muito bem. Precisa dar uma É a opinião de reforma, vocês, né? né? Precisa dar uma Precisa reforma, melhorar, né? né? Eu acho. Sei lá, eu acho que a Concordo. seleção brasileira é algo assim, para outros países, futebol não é nada, mas para nós, futebol Parece que é uma religião. quando eles vão para fora, eles conseguem fazer o trabalho deles, né? Quando eles estão aqui. E o Corinthians, falando do E o Corinthians nosso agora, timão, até a né? camisa do Corinthians, É. Corinthians líder do Campeonato Brasileiro, Vamos um por jogo a Corinthians. menos ainda, né? Nós estamos lá em cima na tabela, primeiro lugar. Os palmeirenses já estão fazendo até porque realmente o Palmeiras segundo lugar, terceiro lugar da tabela, e o Corinthians está muito bem. Espero que cheguemos na Libertadores, né? Você precisava lembrar disso, cara, né? Você precisava lembrar da Libertadores, né? Coisa que agora os santistas estão muito contentes que o Santos foi campeão. E no mas final a gente do ano, pode brincar o eles peixe, vão, né, pastor? no final do ano, eles vão pro Japão, né? Eles vão pro Japão enfrentar o Barcelona, né? O Barcelona foi campeão da Copa da UEFA. E eles vão enfrentar o Barcelona lá em Tóquio, né? O Santos tá aparecendo a época do Pelé, né? Acho que realmente o Santos teve uma boa formação. Mas não interessa. O importante é que o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e o São Paulo, né? O São Paulo tá mal. O São Paulo tá mal. E agora o Carpegiani foi mandado embora. Ganhou do Cruzeiro com o técnico interino, o Milton. Mas precisa de um bom técnico aí, porque a história do São Paulo também é uma história muito boa, muito grande. O São Paulo não pode realmente ficar nessa situação, na A verdade? necessidade deles descansarem agora um pouquinho, né? Já fizeram muito pelo São Paulo também. Deixa o Corinthians. A cara tá falando bem de futebol. Tá parecendo vou começar a chamar ela de Carla Fã. Carla Fã, a nossa comentarista oficial do futebol. Essa história também morreu, infelizmente, agora vou mudar de assunto. Falar um pouco também da política, morreu aí o nosso ex-presidente, Itamar Franco, essa semana, né? Ele foi revelado lá em Belo Horizonte. Foi um grande, realmente, político na nossa história. E realmente fica aí os nossos pesos, né, os nossos sentimentos. Também nós tivemos aí um velório também de uma pessoa da nossa igreja também, né? Falando de morte, mas também ficam os nossos pesos, né? Mas também não podemos ficar tristes, porque a Bíblia fala que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, nós sabemos que se nós crermos só nessa vida, então nós na verdade, nós estamos negando a nossa fé. Nós não cremos só assim, nós cremos que há uma vida que nós vamos viver com Cristo para toda a eternidade. E é para isso que nós vivemos. Então, essas foram as notícias da semana aí que nós fizemos, né? Restaura News, né? Então, vamos para o nosso agora. Vamos também falar da nossa enquete. Hoje nós vamos com a nossa enquete. E a nossa enquete Qual será hoje a pergunta de hoje? o cristão pode fazer tatuagem? Sim ou não? Fica aí essa pergunta. Um cristão da igreja, convertido, não convencido, pode fazer tatuagem? Sim ou não? Não vou dar a resposta agora, mas você que está nos ouvindo aí, ligue
2109-4555 e dê a sua opinião. Cristão, pode fazer tatuagem? E agora? Sim ou não? Tem gente que já está se coçando lá em casa e falando que não, tentando entrar pela rádio para dizer que não. Você Mas, que quer dar sua opinião. você quer dar sua opinião, você liga para nós. Não é verdade? Então, enquanto isso, nós vamos... Deu um pau aqui, mas vamos continuando. Enquanto isso, vamos agora para a palavra que restaura. Momento, palavra que restaura. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Tem uma palavra de Deus, eu quero que você agora pare tudo que você está fazendo, a não ser que você esteja dirigindo, ele tem que parar, mas tudo que você puder fazer agora para prestar atenção nessa palavra, você presta. Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Aqui em Mateus 13, Carla e Camila, e ouvintes, nós estamos vendo Jesus falar com os discípulos por meio de parábolas. E aqui Jesus, ele fala sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Numa terra, ele lançou a semente, mas a semente caiu à beira do caminho. E veio um pássaro e pegou aquela semente. A outra semente, ele lançou entre as pedras e caiu entre as pedras. E quando cresceu, até cresceu, mas depois sufocou. E a terceira semente, ele lançou, mas caiu entre os espinhos. E quando os espinhos cresceram, também sufocou. E o que quer dizer essa parábola? Depois Jesus, na continuação do capítulo 13, ele explica. Essa palavra significa que a semente é a palavra de Deus. O semeador é Deus. E a terra são os corações. Quando o Deus, ele lança a sua palavra, ela pode cair em muitos corações. E qual é o significado desses 3 solos que foram aqui citados por Jesus? O primeiro solo, que foi à beira do caminho, significa as pessoas que, quando recebem a palavra, elas, ao sair, depois que recebem aquela palavra, vem o pássaro e rouba. Quem é o pássaro? É o diabo. E vem e rouba aquela palavra do coração da pessoa, para que a pessoa não frutifique, para que a pessoa não dê frutos para Deus. O segundo solo, que é o solo que a semente caiu entre as pedras, significa aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela não tem raiz. Logo vem o sol, e como não tem profundidade por causa das pedras, então logo, quando vem as tribulações, a pessoa ela desiste. Aquela semente morre. Aquela planta morre, porque não tem raiz. São aquelas pessoas que recebem a palavra com muita alegria. Mas quando vem as tribulações, ela logo desiste. Porque ela acha que Jesus não está com ela, ela acha que tudo que ela tem feito, na verdade, é em vão, e ela acha que aquela palavra que ela recebeu, que no princípio foi com alegria, não está fazendo diferença nenhuma para ela. E o terceiro solo é o solo dos espinhos. O que significa os espinhos? Significa as riquezas do mundo, as ilusões do mundo, as incertezas da vida. E quando essa semente cai no coração dessa pessoa, que na verdade é um coração cheio de espinhos, pessoas que têm o mundo no coração ainda, pessoas que têm, na verdade, a riqueza acima de tudo, o dinheiro acima de tudo, então, essa semente também,
ela é sufocada. E a pessoa, então, fica um tempo com Deus, mas ela ama o mundo. Então ela volta para o mundo. Porque o espinho sufoca, o espinho é mais forte do que a palavra de Deus, que é a semente que foi lançada no coração. Agora, qual é o segredo espiritual dessa palavra? O segredo é, nós precisamos ser o quarto solo. O quarto solo é o solo que Jesus citou. É o solo que a semente cai e produz, é uma terra fértil, produz a 30, a 60 e a 100 por uma semente. Então, que você que está na tua casa agora ouvindo, talvez você possa dizer, na minha vida não acontece nada. Eu sou uma pessoa que vou na igreja, ouço a palavra, eu recebi a semente, mas parece que na minha vida não frutifica. Então, que você hoje faça uma reflexão da tua vida e possa ver que solo você tem sido. Será que você não tem deixado o pássaro roubar a semente do teu coração? Será que você não tem deixado com que o teu coração endureça e não tem tido raiz com Deus? Será que você não tem deixado as ilusões da vida, o mundo, sufocarem a palavra de Deus na tua vida e você acaba amando mais o mundo do que a Deus? Então você faça hoje essa reflexão, que você possa ser o quarto solo, que você possa ser a terra fértil, onde a palavra de Deus cai, frutifica, onde a palavra de Deus cresce, onde você realmente tem uma vida completa e você é completamente preenchida com Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a partir dessa palavra, a partir desse programa que começa hoje, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai fazer você ser uma terra fértil. Tudo que antes estava estéril na tua vida, o Senhor Jesus vai curar. E você vai ser uma terra fértil que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E você vai ser uma pessoa realizada com Cristo. E você não vai mais amar o mundo. E a tua vida vai ser uma grande bênção. Então, pense nisso. Que você possa hoje, realmente, analisar a tua vida e orar ao Senhor. Daqui a pouco, nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, o quadro, hora que melhora. E eu tenho certeza que Deus vai melhorar a tua vida. Tenho certeza que Deus vai fazer você ser essa terra fértil, vai limpar essa terra. E também há o aspecto da limpeza. A terra para produzir precisa estar limpa. Então nós precisamos limpar a nossa vida de toda sujeira, para que a gente possa frutificar na presença de Deus. Então essa foi a palavra que restaura. E dentro já desse no próximo quadro, na verdade, é o quadro Volta para casa do Pai. E eu quero falar com você que está aí na tua casa, que ouviu essa palavra, mas você está afastado da casa do Pai. Você já esteve na casa do Pai, porque você já foi filho. A Bíblia fala que, lá em João, no capítulo 1, que quando nós cremos no Senhor, Ele nos faz ser, Ele nos dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, você já esteve na casa do Pai, mas alguma coisa pode ter desanimado a tua vida. Alguma coisa te enfraqueceu. Talvez algum homem te decepcionou. Talvez você até começou bem, você amava a Deus, você estava firme na obra, você realizava, não tinha tempo ruim para você. Mas o teu amor esfriou. E talvez, como lá em João capítulo 15 fala, sobre um filho, que ele estava na casa do pai, mas um dia ele achou que o mundo tinha algo melhor para oferecer para ele, e ele falou para o pai dele, me dá tudo que é meu, me dá a minha parte na herança, e eu vou para o mundo. E o pai deu a parte dele da herança e ele foi para o mundo. Mas quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele gastou todo o dinheiro dele com mulheres, com orgias, com festas,